Bonito efeito sonoro. Boa tarde, está começando a live do Brasil Paralelo das eleições 2018. Estamos ao vivo no canal do YouTube. Você pode nos acompanhar. Então, não deixe de curtir esse seu vídeo. Dá o likezinho lá, se inscreva no nosso canal, convide os amigos, o papai, a mamãe, os vizinhos, para prestigiarem a nossa live, que repercutirá aqui a participação ontem do Ciro Gomes no Jornal Nacional e também a expectativa em relação à participação do Jair Bolsonaro hoje. As entrevistas aí que estão tendo uma enorme audiência e que, obviamente, mexem com o cenário eleitoral. Na mesa, hoje, temos aqui o Carlos Quinto, eu sou o Guilherme Macalossi, o Arthur Petri, nacionalmente famoso, e a Pietra Zucco. Sejam bem-vindos, meus caros. É um prazer tê-los aqui na mesa. Show! É um prazer imensurável. Queria também adicionar que a gente também vai comentar sobre o episódio de 94 do Teatro das Tesouras, que vai ser lançado hoje ao término da live. Então temos aí muita coisa. Vai ser o quê? Anunciado? O término da live? Vai sair? Lançado. Vai sair. Ou seja, Está disponível o para primeiro assistir. episódio, aliás, teve uma enorme repercussão. Foram quantas mil visualizações? Acho que mais de 300 mil. Isso só contando o YouTube. Só YouTube. No Facebook teve outros... mais 300 mil também. Então Que chega em 700 tranquilamente. É que a tigrada tá no Face, né? Daí eles dão um play no Face. No YouTube o cara tem que ser um pouco mais seletivo. E também aconteceu de a gente ficar em quinto... Em alta. Quinto individual. Isso no dia do lançamento. Na manhã do lançamento. Na manhã seguinte do lançamento a gente ficou em quinto lugar. E eu fui ver o que tava em alta, eram uns clipes de funk. A gente se meteu no meio da tigrada. Funk do Brasil Paralelo. Aliás, já teve inclusive, teaser do Brasil Paralelo com temática de funk, não teve? Como? Eu acho que foi trap, não funk. É um trap. Trap. Sei lá, pra mim é tudo... Mesma coisa. Não, é bem diferente. Trap tem um swag, sabe? E foi que não O que tem. é um swag? Um swag é uma malandragem, uma sensualidade que a gente tem que o funk, não, infelizmente, não tem. Cara, começa a cagar uma regra, não sei. Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo agora nesse momento. Não, só tô aqui perguntando pra ti, porque afinal de contas tu já tá utilizando os termos técnicos aí. Eu sou um completo ignorante nas questões de funk. Eu inventei, não sei o que é swag. Eu sei que as pessoas falam isso. Pessoal, quem quiser mandar perguntas ou comentários, eu tô acompanhando Não aqui manda. pelo celular. Podem mandar os comentários, nós vamos ler dentro das possibilidades. Sempre é importante a participação de todos nas lives do Brasil Paralelo. E tem muita coisa rolando, né? Eu acho que é importante nós colocarmos aqui sempre em perspectiva os conteúdos que são exclusivos para membros. Então, torne-se membro do Brasil Paralelo. Por quê? Por que é importante? Primeiro, porque isso é bom para você. Afinal de contas, nós estamos produzindo excelente conteúdo com uma enorme capacidade de agregar informações que muitas vezes acabam sendo deixadas de lado pelos órgãos de imprensa e pelas fontes de informação que vocês já estão carecas de saber quem são. Isso é fundamental para nós oxigenarmos o ambiente do debate público. Então, torne-se membro do Brasil Paralelo, tenha acesso aos conteúdos que nós produzimos e àqueles que nós iremos produzir. Isso é importante para nós, porque afinal de contas você é a nossa fonte de financiamento. Nós não contamos com dinheiro do Estado, nós não contamos com mamatas de políticos, nós não contamos com benefícios fiscais. Como é que é o nome nada daquele disso. negócio lá, daquele... que os caras pegam dinheiro pra fazer peça de teatro e enfiar o dedo Lei no rabo um do outro. Rouanet. Isso. Nós não somos financiados pela Lei Rouanet também. Opa. Acho que a gente caiu. Nós caímos. Vascamos. Caímos? Demos uma de Inter. Tá. Bom, caímos e voltamos. Como é que é o nome da lei? Lei Rouanet, nós não somos financiados por ela e nem por nenhum outro tipo de interesse público. Até onde eu sei, né? Não venha com essas falsas acusações. Vem com teoria da conspiração. Então é isso. Para que nós continuemos fazendo esse trabalho, nós contamos com a sua participação ativa nesse processo. E tem a opção, obviamente. Você pode ser tanto membro do Brasil Paralelo, quanto comprar os conteúdos
Separados. separados. Isso. Fala um pouco sobre eles, Pedro. Do Teatro das Tesouras tá bem interessante. A gente tem o Adriano Gianturco falando sobre teoria política. Então ele explica algumas coisas como, por exemplo, por que o PT ficou mais moderado em 2002. Tem uma explicação mais técnica para isso. Também tem do lado mais social, mais cultural, que quem aborda é o Morgenstern, falando de todas as eleições desde 89, mais sobre a internet, mais sobre o futuro. E a gente também tem o Ícaro de Carvalho, que ele fala da evolução das campanhas eleitorais, junto com a evolução do rádio para a TV, da TV para a internet, e dentro da própria evolução da internet. E também uma aula bônus especial, que está subindo hoje para a plataforma. Já subiu? A do Hélio? A gente tem o Hélio Beltrão falando sobre o Plano Real e a inflação no Brasil, uma aula bônus especial do produto pago do Teatro das Tesouras. Mas lembrando, você só tem acesso a esse conteúdo se você fizer a aquisição do conteúdo exclusivo do Teatro das Tesouras. E para isso você tem que acessar o site www.teatrodastesouras.com.br. Tem essa forma e tem a maneira de tornar-se membro do Brasil Paralelo. Daí, então, fazendo assinatura e tendo conteúdo não só do Teatro das Tesouras, mas de todas as demais séries. Tá Aqui tudo lá nos nossos arquivos. Uma pergunta bem importante que a gente reforçou na live de ontem, que é bom reforçar hoje também. Perguntaram qual candidato à presidência a gente está apoiando. O Brasil Paralelo é apartidário, não apoia nenhum candidato à presidência, nenhum partido. Então a gente está aqui só fazendo um acompanhamento do que está acontecendo com as eleições, mostrando para vocês o que aconteceu desde 89, que é o propósito da série do Teatro das Tesouras. E só para reforçar mais uma vez, a gente não é de nenhum partido, é apartidário e não apoia nenhum. Não, na verdade, cada um aqui dentro tem Mas como empresa, uma coisa... eu digo. Ah, tá. Tá, entendi. Não eu podem sou cabo da Ciolo até morrer. Não podem se misturar as convicções pessoais com a atividade institucional da empresa. Olha, obviamente que o Brasil Paralelo, ele tem... Isso fica muito claro no conteúdo que nós produzimos. Nós temos talvez uma linha editorial, mas é importante você que acompanha o Brasil Paralelo não confundir linha editorial com associação direta com A ou B. Nós estamos produzindo conteúdo. Para quê? Para que você tenha ferramentas de formar a sua própria convicção. Através do que nós produzimos, nós possibilitamos que você tenha acesso a outras informações que geralmente não são difundidas. Então, com isso, nós esperamos estar ajudando a esclarecer o debate público. Lembrando também que as perguntas elas podem ser tanto em relação ao nosso capítulo referente a 1994, que vai sair hoje, às 19 horas. Isso. E também em relação à participação do candidato Jair Bolsonaro hoje no Jornal Nacional, às 20h30, bem como a participação ontem no mesmo programa do candidato Ciro Gomes. Muito bem. Então, já que os informes foram feitos, repetindo aqui, então, curta, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal. É muito importante você se inscrever no canal para receber notificações das nossas lives, dos nossos conteúdos e compartilhar, passar adiante. Vamos para as nossas pautas. Ontem, o candidato do PDT, Ciro Gomes, esteve na bancada do Jornal Nacional, sendo entrevistado pelo William Bonner e pela Renata Vasconcelos, que são os apresentadores do Noticioso. Vocês acompanharam a entrevista? Acompanhei. E aí? Como esperado, que a gente tinha comentado ontem, né, Carlos, foi... Ciro foi, como sempre, um pouco agressivo e bem impositor da maneira com que ele fala, e, de novo, faltou explicar algumas coisas. Mas, por outro lado, eu senti que a bancada não deu muita oportunidade dele explicar o que ele queria. Foi bem... O tempo entre os jornalistas e o Ciro foi bem disputado. Foi 60-40, segundo um cronômetro lá que foi colocado. Carlos. E isso apenas reflete também, né, digamos assim, uma posição do jornalismo brasileiro que tem se repetido nos últimos tempos, que é, em vez de reportar os fatos e os acontecimentos de forma imparcial, de forma a proporcionar para o eleitor mesmo uma dúvida legítima em relação às propostas do candidato. Travou, caiu. Avisou aqui que travou e caiu. Caímos? Caiu? O sinal tá ruim. Voltamos? Volta, Carlos. O jornalismo brasileiro está muito carente disso hoje em dia, porque ao invés de simplesmente criar um ambiente favorável para que o eleitor consiga, de fato, conhecer as propostas, as verdadeiras reais intenções do candidato,
Os jornalistas eles estão exercendo um juízo crítico, assim, mais exacerbado, malicioso, digamos assim, tentando formar uma imagem dos candidatos problemática em relação a fatos e acontecimentos que são muitas vezes distorcidos. Então, eu acho que isso ficou bem nítido no Jornal Nacional ontem, assim, até pelo digamos assim, excesso não de crítica, mas um excesso de imposição de discurso ali por parte dos jornalistas. Assim, eles estavam volta e meia interrompendo a fala do Ciro, ou não deixando ele terminar as perguntas. Eu acho que isso é bem prejudicial, principalmente para o eleitor, que é o principal foco dessas entrevistas. É bem fácil de se equilibrar o nível de interrupção com a possibilidade do candidato explanar. 60-40 acho excessivo, por mais que eu não seja um fã de Ciro Gomes. Exatamente. Petri. Eu não assistiu, eu não não sabe? assisti. Porque é sempre a mesma coisa, não sei. É sempre as mesmas perguntas e as mesmas respostas, todo mundo vai resolver tudo. E, o que vai fazer para fazer a saúde melhorada? O cara fala umas coisas. E acontece esse tipo de coisa porque não tem mais o que falar, esse é o problema. A gente já vem com o mesmo sistema, sei lá, desde 89, com a mesma coisa, esse cara vai resolver os problemas, daí tem que ficar forçando a barra para fazer esse cara dizer que ele vai resolver, e o jornalista não tem o que falar, o político não tem o que falar porque ele não vai resolver nada, ele é um ser humano, ele não sabe como resolver os negócios, e daí fica essas loucuras aí. E por isso que eu não assisto, porque eu já sei como é que vai ser. Ou seja, tu esperando o óbvio, troca de canal, ou vai ver outra coisa? Eu acho que o único que eu vou ver vai ser o do Cabo Daciolo, porque eu sei que ele vai fugir da curva. Então aqui eu sinto lhe informar, mas o Cabo Daciolo não vai participar. Por quê? Deu uma cara. Tá oscilando muito a internet. Transmissão ao vivo offline. Eu tô só usando o 4G. Ele não vai participar de nenhum? Nenhuma sabatina? Não. São os cinco mais bem colocados. Que absurdo isso. Na conexão mesmo? O Neymar levantou. Então, só para esclarecer, o Cabo Daciolo não será entrevistado na sabatina do Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional utilizou como critério a última pesquisa do Ibope e convidou apenas os 5 mais bem colocados no levantamento. No caso, o Ciro Gomes, o Bolsonaro, o Álvaro Dias, o Alckmin, Marina. e o Lula. Mas Haddad. o Lula não poderá comparecer no estúdio porque... Infelizmente está impedido de dar entrevistas Então, a partir de hoje, por Ministério ordens Público da Justiça. a partir de hoje todo mundo tem que responder nessas pesquisas que vai votar no Cabo Daciolo, mesmo que não vote só para ver a entrevista dele no Jornal Nacional. Ia ser um marco, esse lunático no Jornal Nacional, ia ser muito bom. Lunático. Mas ele fugiu de uma entrevista na... Não, mas eu me identifico com ele, por isso que eu chamei ele de lunático. Ele fugiu de uma entrevista na Record. Ele Fugiu? não foi na sabatina. Ele abriu mão. Ele explicou? Eu acho que ele foi lá em cima da montanha. Ele tava em cima do Ele deve ter uma explicação porque eles são os Illuminati, da nova ordem mundial, alguma coisa assim. Ele não deve gostar do Edir Macedo, eu acho. Mas ele não é... Quem gosta? Mas ele não é... Concorrência. Ele é de uma outra igreja, sei lá. Não sei Qual é a que igreja dele? Não sei. Os nossos telespectadores podem esclarecer isso para nós. Mas, de qualquer forma, só para esclarecer, a legislação eleitoral ela determina que todos os candidatos que tenham uma composição política que chegue a 5 parlamentares sejam obrigatoriamente convidados para debates. Tem que falar mais próximo. Quando tu virar pro Petri, tenta aproximar do microfone. Estou recebendo instruções. Quando eu virar, eu tenho que fazer o quê? Isso aqui? Sim, se continuar próximo do microfone, como tu tá virando pra falar com o Petri. A gente caiu de novo? Perfeito. Caiu de novo. Ai, gente. Será? O que será? Não tem como aumentar mais a velocidade que já tá em 500 terabytes. 500 terabytes por milésimo de segundo. Bom, a gente vai, a gente tá que nem a Miriam Leitão. Cai um Sabendo pouco, Não, nem volta, compara. pensamos em informações. Tá. Ela foi. Qual a qualidade Não. da resolução que Da tá rede. recebendo na live do notebook? Como é que eu sei isso? Um notebook aí na rodinha. 360. Tá, não. Mas eu posso ter. Não, deixa assim. Bota 144. Não, gente, Todas realmente tá perdendo as câmeras, equipamento de primeira qualidade, nós estamos aqui. Voltou. Tá voltando? Opa, voltamos. Estamos de loucura isso volta. Estamos de volta. Então, é obrigado só quem tem composição parlamentar. Os outros, eles não precisam ser convidados. Tá, Para peraí. debates. Para debates. E para essas sabatinas é quem tá nas pesquisas. Isso é acima. da
Cada rede escolhe. Mas normalmente o padrão que eles usam é da pesquisa, pra chamar pra sabatina. Não sei, Sim, eu acho que na acredito Roda que sim. Viva foi o Amoedo também, foi o... Da Silva não foi na Roda Viva. É que essas televisões com audiência mais baixa, eles costumam até pra gerar conteúdo, eles chamam todo mundo. Né? Mas a acho Globo que é faz uma verdade. seleção. A propósito, a TVE derrubou o nosso vídeo e eu gostaria de mandar um vai tomar no... pra TVE, porque a gente paga a TVE, a gente poderia usar as imagens deles da forma que a gente quisesse. Eu tô certo ou não tô? Olha, teoricamente tá, né? A televisão pública sai do nosso bolso e a gente não pode usar o vídeo no nosso vídeo. Porque eu tenho um canal pessoal que eu tentei usar as imagens da TVE e o YouTube derrubou, então não pode argumentar que é uma empresa. Porque nem um cidadão normal pode subir um vídeo comentando a TVE. Tanto que os caras têm que botar aquelas telinhas pequenininhas e fazer isso aqui. Tanto é que não é uma empresa, né? É a Fundação Padre Anchieta que comanda. Exato. E tava pra fechar, né? Não sei, tava pra fechar. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul quase fechou. Aqui no Rio Grande do Sul foi fechada pelo governador Sartori. Em São Paulo eu não sei qual que é a situação, mas se não foi fechada, deveria ser. Tem que fechar. Deveria ser. Afinal de contas, eu acho que ninguém aqui quer pagar a TV. Sim, né? por isso que fecha, os caras não deixam a gente divulgar. Não estão retornando os nossos impostos. Roda Viva. E o Roda Viva? Roda Viva que se vire aí, que vá pra outra televisão. Tem tantas TVs pra É, Faz eu que nem acho o que William não consegue Vac. se adaptar. O William Vac foi demitido e fez um programa chinelão dele lá no quintal da casa dele. Fez. Mas tá lá. Certo? Aliás, você já viu a cara dos que ficam na roda, assim, Os são loucos pra dormir. 50, pagam 50 pila, cara. Macalossi, fica próximo do microfone. Como tu vira pro Petri, você pode. Tá, então eu vou ficar bem pertinho. Já Assim, tinha mais pronto. fácil ter aquele microfone aqui, ó. Sabe? Tipo que do fica Silvio Santos, fixo, mas você, mas vem pra Pronto. cá. Acho que seria a melhor coisa pra ti. A melhor coisa é fazer assim, vamos ficar todos livres É das verdade, amarras é. do capitalismo selvagem. Pronto. Feito. Muito melhor assim. Agora fica bem melhor. Muito mais confortável. Bom, melhor. sobre a entrevista ontem do Ciro Gomes, eu queria destacar só um trecho aqui, porque teve um determinado momento em que o Ciro Gomes entregou pro William Bonner um papelzinho, Ah, sim. uma cartilha Do SPC. do SPC. Vocês chegaram a olhar a cartilha? Eu vou tirar teu nome do SPC. Mano. Não, Era a eu cartilha não de cheguei como a tirar olhar. o nome das pessoas do SPC. Isso. Exato. Esse eu acho que foi um questionamento interessante que o William Bonner fez, que a forma como foi apresentada, eu vou tirar teu nome do SPC, foi altamente populista, e ele reafirmou ela durante o programa. Mas se tu for ver como de fato precisa ser feito, é bem mais complicado. Tu precisa de um financiamento de bancos públicos para isso. Uhum. E foi questionado o professor econômico dele na Globo News, como é que tu vai fazer isso? Tu vai obrigar os bancos a te financiarem? E ele, de novo, ele foge da pergunta. Ele é bem parecido ao Ciro, a maneira de falar. Foge da pergunta só afirmando que eles vão querer fazer isso, eles não têm como não querer fazer isso, porque os bancos públicos iriam ganhar dinheiro financiando as dívidas das pessoas do SPC e Serasa. Então não é tirar o teu nome do SPC e Serasa, é empurrar a dívida com a barriga. Não, se tu examinar aqui, eu peguei, porque eu sou chato, eu fui lá no site do Ciro Gomes e baixei a cartilha para ler. Tá aqui ela, inclusive. Aí o item 3 diz como o programa Nome Limpo vai funcionar. Daí diz o seguinte, é simples de entender, a dívida média de cada brasileiro que está com o nome sujo é de R$ 4.200. Eu não sei qual é a fonte. Não sei se alguém teve acesso a ela. E daí, então, ele vai fazer isso que a Pietra mencionou. E daí, no item 5, pergunta-se, é o governo que vai pagar as dívidas das pessoas? E daí se responde, não. Presta atenção, está escrito, não. Isolem ou não, e vamos adiante na resposta formulada na cartilha. Será um financiamento. Em conjunto com a renegociação das dívidas intermediada pelo governo federal, será aberta uma linha de crédito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e em outros bancos públicos ou privados que desejarem participar do programa. Para que as Aí pessoas que tá. parcelem A as suas dívidas. questão é que o banco precisa querer. Eles estão ignorando a parte de... Vão obrigar os bancos agora. E o banco público quem não de é... fato ganha seriam os credores da dívida, né? E o provavelmente banco os público bancos. não é senão uma representação financeira do governo? Sim, esses bancos não é o próprio governo. Sim. Banco do Brasil. Mas é que... É É uma simplesmente um outra jogo de forma palavras, tu de entende? governo executivo. Que os bancos vão ganhar alguma coisa em troca nessa jogada aí. Eu não tô levando fé nesse negócio aí. Eu achei que o Ciro Gomes era contra os banqueiros. Não, exato. Quem ganha é o banco que estava emprestado para a pessoa do SPC. É porque contra ela os continua banqueiros devendo. do setor privado. E tem mais uma É a questão. mesma coisa, tu vai pagar a tua dívida. Não mudou Tu nada. vai jogar ela pra Tem frente. que pagar a dívida. Mesma Pô, coisa. bacana. Só que tem uma cultura
por detrás dessa proposta, que é a cultura da irresponsabilidade financeira. Com certeza. O que acontece? O Brasil chegou a um nível de endividamento familiar muito alto, porque durante o governo petista, principalmente ao fim do mandato do Lula e durante o mandato da Dilma, se investiu numa política de crédito irresponsável. Então ficavam se criando linhas de financiamento, principalmente para aposentados e pensionistas, diga-se de passagem, e obviamente essas linhas de financiamento que possibilitavam as pessoas comprarem DVD, comprarem carro, geladeira, micro-ondas, todos esses equipamentos eletrônicos aí, isso daí estava muito acima da possibilidade dessas pessoas pagarem. E acabou se criando a impossibilidade de eles quitarem os vencimentos. Então gerou uma dívida, e quando veio a crise, quando não teve mais instrumentos para se segurar a crise e o desemprego atingiu essas pessoas, elas não apenas permaneceram endividadas, como elas acabaram não pagando a conta. Então estão lá no SPC Serasa. O que o Ciro Gomes pretende com essa proposta, isso é bom ficar claro para você que está nos acompanhando, é zerar essas dívidas através de um financiamento que vai ser pago pelos contribuintes, ou seja, pelos desempregados, tá? E este financiamento vai fazer com que essas pessoas, uma vez não estando mais com o nome sujo no SPC, possam voltar a se endividar. Ou seja, você vai continuar pagando a dívida antiga com uma dívida nova e vai criar novas dívidas. Como vai se operar um procedimento desses? Da onde vai sair o recurso para isso? E mais, como é que vai se zerar futuras dívidas? Porque é dívida em cima de dívida. Sabe, a bolha americana de 2008 foi isso. Exatamente. Volta para essa questão. Precisa obrigar, então, os bancos a aceitarem refinanciar. Até agora ele não esclareceu como é que ele vai convencer os bancos. Os bancos vão ganhar juros disso tudo aí e vão Se enriquecer os os caras que quiserem. moram numa cobertura e tem um iate. É isso que vai acontecer. Outra coisa que fica patente aqui é que aquele nosso teaser, né? Teaser. Qual? Nosso teaser, aquele que mostra o que passa na cabeça do candidato, estava certíssimo. Isso aqui é a ilustração do Imprimir teaser. dinheiro e dar para todo mundo. É isso aí. Exatamente, é a fábrica de imprimir dinheiro. Eu queria que o economista me convencesse que não é legal imprimir dinheiro. Porque me parece uma boa. Tá, olha só. Explica para ele, Pietra. Tem um valor X de dinheiro na economia. Tá? Tem? Sim. Por quê? Consideramos que a gente tem um valor X de dinheiro na economia. Tu vai ficar me tirando a explicação Não, inteira. é que eu realmente não entendo o conceito de tem um valor X de dinheiro na economia. Mas quem é que criou o dinheiro? Quem é que imprimiu esse dinheiro que está na economia? A gente parte do princípio que já tem ele, porque ele já tá aqui na economia. Mas como que ele já está na economia? Alguém teve Se não que tem, imprimir? sim, já foi impresso. Sim, aí Tá? sim. Então Mas eu só pra tenho eu porque te alguém imprimiu. Tem que imprimir mais limitado. Vamos abstrair para eu te explicar, tá? Tá. Dinheiro na economia. Decidem por X motivos imprimir mais dinheiro, seja para financiar gasto público ou para gasto público, tá? Aí pode fazer de algumas maneiras. Uma, tu aumenta os impostos, que tu vai tirar o dinheiro do que os cidadãos gastariam. Tu pega esse dinheiro e tu gasta. E tu gasta no que tu faria nesses investimentos públicos. Ou tu pode imprimir dinheiro. Só que essa impressão de dinheiro, tu vai... O que de fato ela é? Tu aumenta a quantidade de dinheiro na economia. Isso por si só é a inflação. Aumento da oferta monetária é a Então, a inflação. inflação é uma coisa boa. A inflação é uma coisa ruim. Porque vai ter Calma. mais dinheiro na economia. Conclusão mais no primeiro esdrúxula momento, que muda. Não, vai ter mais dinheiro. sim, tudo bem. No primeiro momento pode ter mais dinheiro na economia. Só que o que acontece? Quanto demanda e oferta é coisa básica. Quanto mais uma coisa tem, mais barata ela é. Certo? Básico. Quanto mais disponível tu tem um bem, mais barato ele se torna. Se tiver mais dinheiro na economia, mais barato ele vai se tornar, ou seja, ele vai ser desvalorizado. Mas vai ser desvalorizado por quem? Pelo próprio movimento de Pela ter mão mais invisível. Petri, Na dinheiro economia. sem lastro não vale nada. Exato. Obrigada. Precisa Cosme. ter, o que- obviamente, como o assim que é um dinheiro lastro? O vinculado... lastro significa produtos e serviços que possam corresponder àquela quantidade de dinheiro, tu entende? Eu sei. Mas aqui eu não É sei. mais ou menos isso. Tipo, precisa ter um produto ou um serviço que corresponda, que seja a contrapartida daquele dinheiro. E se o governo escolher algumas pessoas para imprimir 10 mil reais, dá para cada um, ninguém sabe nada. Ninguém sabe. É surdina total. Mas ele já faz isso, ele não fazer- avisa quando vai imprimir. Aliás, uma boa explicação, uma boa imagem disso aí tem naquele filme Todo Poderoso, né, que o Jim Carrey assume verdade. o poder de Deus, e daí ele diz que vai dar
prêmios da Mega Sena para todo mundo. Mas no fim esse é o das problema. contas, o dinheiro é parcelado entre todos, cada um ganha $2. E daí acontece um pra caos todo mundo. total, todo mundo começa a destruir a cidade. Exatamente. Mas aqui é pra todo mundo, tem que selecionar algumas pessoas e dar, tipo assim... Como é que a gente vai deposita na selecionar conta essas do nada, pessoas? imprime dinheiro... Aí, Ciro Gomes, programa de governo pra ti. Imprime uma grana e bota escolhe uma família. E bota lá e não avisa ninguém. Daí não vai desvalorizar porque ninguém vai saber, não vai ter inflação. Daí espera um tempo e faz isso com outras famílias. Daí Dando vai a melhorando morta o Brasil para assim. Ciro com o Arthur Petri. Eu sou vice. Eu acho que tu devia se candidatar. Mas eu não duvido que o Petri seja melhor economista do que o assessor econômico do assessor econômico do Ciro Gomes. Agora, é o que aconteceu, isso que nós estávamos mencionando aqui, é o que aconteceu na Venezuela. Exatamente. Recentemente, o Maduro teve que cortar 5 zeros nos bolívares. Agora é Bolívar Eu não Supremo. sei, troca moeda a cada dia lá. Eu não sei mais Bolívares é que na moeda é. Venezuela e na Bolívia é venezuelúmeros. É uma coisa assim. Não importa. Que bosta. Eu só sei que eu vi uma matéria onde eles tinham erguido uma pilha de dinheiro que era o valor correspondente a tu comprar um frango na Venezuela. Tu lembra quando o Grêmio foi jogar lá que os repórteres ficavam falando que os caras iam no mercado com umas malas cheias de dinheiro pra comprar as coisas Sim. no mercado? É isso. O dinheiro não valia nada. E o Grêmio teve que deixar pasta de dente, água e papel higiênico pro time adversário quando eles foram jogar lá. Aliás, eu fiquei pensando, né? Quanto tu precisava juntar assim, dinheiro para comprar um rolo de papel higiênico? É No verdade. fim das contas, não precisa nem juntar, não precisa nem comprar o rolo de papel higiênico. Né? Dá pra Usou o substituir dinheiro o mesmo. Usou o dinheiro. Tô bem. Próxima pauta. Perguntas, Vamos pra pessoal. próxima Perguntas. pauta. Mandem as perguntas perguntas. pra Pietra aí. O que estão nos Tô vendo xingando? aqui, não Estão tem muita gostando? pergunta, bastante comentário sobre o cabelo do Petri. Eu arrumei. Quando se fala de Tanta Ciro coisa Gomes, o interessante assunto mais pra interessante falar. é o cabelo do Petri. É mesmo. bom, faz sentido. Não sei. Eu achei que tava tão ruim até eu me ver na tela aqui. Outro momento da entrevista ontem foi a fé cega Como é do que é o nome Ciro do Gomes no Carlos Sim. Lupe. Pietra, fala um pouquinho sobre isso. Basicamente, o Lupe é réu. Como foi, até teve um embate entre o Ciro e o Não é réu. William Bonner exatamente sobre esse assunto. E ele disse que tinha confiança cega, depois mesmo de terem discutido. Disse que não, tentou daqueles trejeitos, se desvencilhando da pergunta, mas acabou por confirmar que tinha confiança cega no... É Lupe, né? Lupe. No Carlos Lupe. Lupe. Ele é o presidente do PDT. Sim. Isso. Só pra situar. Tem uma imagem que eu gostaria de compartilhar com os nossos telespectadores. Ed, se tu puder colocar ela no ar agora. Essa imagem que vocês estão conferindo aí é da situação processual do Carlos Lupe, que é réu em ação civil pública por improbidade administrativa que tramita na 6ª Vara Federal de Brasília. Segundo o Ministério Público Federal, em 2009, ele viajou para agendas oficiais como ministro do Trabalho em uma aeronave alugada pelo dono de uma empresa que tinha interesses em contratos com o Ministério. O Ministério Público Federal diz que os contratos foram assinados com a empresa após a viagem. A Justiça aceitou a ação civil pública em 2015, nos casos de ações civis, quando o MPF apresenta a denúncia, o acusado vira réu assim que o juiz aceita a petição inicial. A partir daí, a lei trata do assunto, o acusado como réu, portanto... Né, Mas réu não é nada ainda. Réu é só... Tá sendo investigado. É só isso. Ainda não está culpado. É a mesma coisa que fazem com o Bolsonaro. Ficam enchendo ele de coisa pra ele virar réu em tudo. Então, não é? Exatamente. Tipo, o negócio do Mas é que racismo. tem uma diferença. No caso do Bolsonaro, é uma acusação sobre racismo, e nesse caso é em relação a desvio de dinheiro público, ou malversação de dinheiro público. Então, digamos, tem uma diferença até de... Mas eu acho que eu entendi o Petri. Não, mas é O que mecanismo, digamos assim, que o mecanismo de difamação é o mesmo. Tu O entende? Ciro devia ter falado ali. É réu, não é culpado ainda. Próximo assunto. Digamos assim, mas isso é uma coisa que é de praxe na política brasileira e acontece bastante, é lamentável, que tu simplesmente entra com 1000 procedimentos judiciais em relação ao sujeito, algum vai passar, algum vai ser aceito, algum Aí tu vai queima o filme dele. atender aos critérios exigidos pela justiça para que ele possa tramitar de forma correta. E a pessoa já tá lá, entra no site ali, ó, aqui no Rio Grande do Sul, tu entra no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se o nome da pessoa tá lá, tem o processo contra ela, ela é réu naquele processo. Pode usar esse processo para, digamos assim, bagunçar a imagem do candidato. Assim, eu acho que entendi a colocação. Sim, porque eu acho que o Ciro devia ter falado réu não é culpado, próximo assunto. Mas ele ficou insistindo eu vi só esse trecho. porque Não, falaram detalhe, ele disse que ele não era réu.
Ele A falou questão nem era se é culpado ou inocente, é se ele era réu. Ele disse, não, ele não é réu, ele não é réu. Tu tem razão, cara. Ele não é réu. É verdade. Agora, Carlos, esse teu argumento aí que tu apresentas, obviamente tem uma judicialização da política. Sim, que às com vezes é certeza, excessiva, exatamente. Mas ele pode ser usado, inclusive, pelos quadrilheiros do Petrolão para dizer que, eles estão perseguindo a nossa imagem. Não, sim, com certeza. Processos, Ele é um, digamos assim, ele é um mecanismo que ele é utilizado por todos os lados e para bater em todos os lados também, né? E outra coisa, uma coisa é um processo justificado, um processo legítimo, e outra coisa é um processo simplesmente para, digamos assim, bagunçar a imagem de alguém. Sabe que teve uma vez, não sei se vocês sabem do episódio, mas teve uma vez no Manhattan Connection que o Diogo Mainardi estava comentando porque na época o Evo Morales queria expropriar uma parte do Acre, porque tem aquele episódio histórico, né? Que teriam trocado toda aquela fração de terra por 4 jumentos. E daí o Diogo Mainardi disse, bom, se quiser ficar com o Acre, fique, mas devolva os jumentos. Não é que foi um deputado petista, alguém do PCdoB, eu não lembro quem, que foi no Acre, ele era parlamentar por lá, foi no Acre catar eventuais autores de processo, não para propor uma denúncia coletiva, mas para impetrar 300 processos contra o Diogo Mainardi. Tu vê a agenda lotada que tem os parlamentares do PCdoB, né? Eu não sei se foi realmente do PCdoB, né? Mas que foi para intimidar, foi. Com certeza. Tá aí. Agora, Pietra, tu não achas que um candidato a presidente da República que, numa entrevista no principal jornal do país, diz que tem fé cega num outro líder político, não é, obviamente, colocar a sua eventual credibilidade em risco caso algo aconteça com aquela outra figura? Com certeza. Não tem dúvida disso. Até me surpreende ele falar isso, porque ele sempre cuida muito de que tenho, 38 anos de vida pública e nunca estive envolvido em nenhum caso de corrupção. Ele gosta de falar disso, então me surpreendeu muito que ele foi lá e defendeu o Lupe da maneira que fez. Mas não é incomum o Ciro ter uma posição antagônica. Em alguns momentos ele defende a Lava Jato, em outros ele não defende. Eu não sei se às vezes ele tenta pegar a população geral, se ensaboando assim, não sendo específico. Ontem mesmo, essa posição meio ensaboada do Ciro ficou bem claro, né? Quando ele questionado ali a respeito da Lava Jato. E obviamente que nenhum político vai dizer que é contra a Lava Jato. Isso vai ser um suicídio eleitoral iminente. Ninguém vai fazer isso. Só o Lula. Só o Lula. Mas que eles também aproveitaram para me ferrar, né? E o Boulos. E a Manuela, se tivesse também. Manuela. Ela não rolou a Manuela. Mas ele ficou bem em cima do muro em relação a isso. Ele disse que deveriam ser fortalecidos Polícia Federal e Ministério Público, a Lava Jato, aquele discurso que todos os políticos falam. Mas também disse que não poderia haver uma caça às bruxas. Mas daí a gente fica com esse questionamento na cabeça, né? Qual é a linha tênue entre ter uma caça às bruxas e ter simplesmente o cumprimento da lei? O que eu achei engraçado foi ele dizendo que não tinha noção do que a Lava Jato tinha causado em vida de prefeito, investigando e etc. Fez uma dramatização para aquela questão. Foi, na verdade, o Ministério Público, nem tanto a Lava Jato em si, mas o Ministério Isso. Público. Mas se tu tá em um local, tu tá trabalhando como um prefeito, está numa posição pública, ser investigado não deve ser algo que te irrite. É até difícil, né? Tu ficar longe de investigação pelo nível de legislações que acabam recaindo sobre a cabeça do prefeito. O Ministério Público está na sua atuação. O que tem que se ver é a legislação, que acaba levando muitos prefeitos a serem indiciados por eventual crime de improbidade administrativa. E se tiver que escolher entre o bem-estar de um prefeito que pode estar cometendo algum tipo de corrupção, ele estude, ou a população em si, fica bem clara a resposta. E não sei, Arthur, tu compraria um carro do Ciro Gomes ou do Carlos Lupe? Um carro usado por Se ele. eu precisasse de um carro, acho que sim, não sei. O Carlos Lupe foi ministro do Trabalho da Dilma Rousseff, né?
Bom, a rotatividade das pessoas que integram o PDT hoje... É que o PDT ali, isso aí até foi uma questão levantada pelo Bonner ali dentro da entrevista, já puxando esse gancho. Ele chegou a falar pro Ciro assim, o seu sonho é unir as esquerdas, ou algo do gênero. E ele já foi mais moderado, falou, as centro-esquerdas. Assim, você vai pensar assim, mas como assim? Quais são... Eu não tenho essa informação particular agora de quais são os partidos coligados com o PDT. Só o PDT, ele não tem coligação. Não tem coligação nenhuma? Não tem coligação. Ele disse que ia tentar com o PCdoB. Caiu. Tu tirou aquela imagem lá. Vascou. O Inter está rebaixado. Voltou? Acho que voltou aqui, tá mexendo. Voltou? Tá caindo, tá oscilando na internet. Tá bem. Vamos esperar ficar estável. Mal acostumado. Aqui, só lendo uma pergunta do Old School Gameplay. Putz! Ciro... Só deixa o Carlos concluir, tá. depois já passo. Deixa eu pra pergunta. Não, mas deixa ela só. Não, o Pedro, faz a pergunta, porque eu esqueci o que eu tava falando. Você tá falando da rotatividade. Eu sei, mas eu pedi o Pedro. Tu sabe que... Tá rolando. Não, mas é engraçado. Tu tinha uma pergunta aí dos nossos telespectadores, Pedro? Sim, do Old School Gameplay. Internautas. Ótimo nome. Internauta. Oi, internauta. Ciro Gomes disse que ia tentar o socialismo no Brasil. Ora, a estratégia é quebrar a economia e o socialismo... Essa pergunta tá estranha. A estratégia é quebrar a economia e o socialismo? Tomada de poder se torna fácil e viável. Eu acho que ele quis falar sobre como é que vai manter a questão econômica e implementar o socialismo. Volta porque a gente estava comentando ontem sobre que o Brasil é os ovos de ouro da América Latina. Exatamente, porque dentro de uma plena economia socialista, assim, tu não, já que os meios de produção são dominados pelo Estado, E ineficientes. Tu não vai ter diferenciação entre lucro e recursos públicos. Então, as pessoas simplesmente não vão conseguir ter uma diferença entre o que elas despendem dentro da atividade econômica e aquilo que a atividade econômica traz em retorno. Então, basicamente, dentro de um governo socialista, tu tem que sempre jogar com essas duas vertentes, né? Que é tu praticar as mudanças que são necessárias pelo partido e promover as alterações que são necessárias e manter um mínimo de estabilidade econômica para continuar financiando o movimento e a propaganda. Digamos que se o Brasil virasse uma nova Cuba, uma nova Venezuela, tal como algumas pessoas acreditam que irá virar, caso o Ciro, ou a Manuela, ou o Lula virasse presidente do país, o Brasil não ia ter dinheiro e o movimento socialista latino-americano não ia ter mais meios de se propagar. Então é um ponto a ser levantado, é um raciocínio. Se tu pensar bem, faz muito mais lógica a volta de uma liderança de esquerda com dessa matriz ideológica chegando ao poder, levar o Brasil para uma putinização, que é mais ou menos o que acontece na Rússia. Bom, voltamos. Estamos de volta. Pedir desculpas para vocês que estão nos acompanhando. Instabilidades na internet, é assim que acontece, né? Infelizmente. Mas só para retomar o ponto aqui em que eu estava mencionando na conversa com o Carlos, e respondendo ao nosso internauta, nosso telespectador, o risco no Brasil, em virtude das dimensões do país, da sua composição econômica, é muito mais de se levar para um ambiente de putinização da economia do que venezuelização, digamos. É difícil, é um trava-língua. É difícil. Mas é muito mais fácil isso em virtude da natureza do país, onde você precisa lidar com várias vertentes de pensamento, vários líderes regionais. Na Venezuela era tudo muito concentrado, e ainda com a questão do petróleo sendo muito predominante. Então... E também tem um fator decisivo dentro da Venezuela, em que o Hugo Chávez tinha ao lado dele os militares. Exato. Então, as forças militares, elas estavam, digamos assim, pró-Partido Comunista lá. Então, isso aí foi um fator decisivo. As nossas forças militares, as far as I know, não estão com os comunistas, né? Com o Partido Comunista. E também, mas eu acho que
esse raciocínio de uma putinização da economia, ou talvez até mais para o modelo chinês, seria o mais adequado, o mais possível, digamos assim, em relação ao Brasil. Sim, até porque o que se operou durante os 14 anos de governo petista, principalmente nesse período, foi uma digamos, sociedade criminosa entre os burocratas que estavam lá sob o Partido dos Trabalhadores, com seus associados, partidos menores que gravitavam, e a elite empresarial, que era subsidiada com recursos dos bancos de fomento. Então aí tu pega vários bancos privados e também as empreiteiras. Você tinha uma associação entre o capital de alto padrão, que não quer dizer que seja um padrão alto, mas alto padrão no sentido de muitos recursos, e você pega o comando político do país. E você tem uma centralização de decisões políticas e econômicas nas mãos desses atores. É exatamente o que acontece na Rússia. Na Rússia é assim. É exatamente assim. Os milionários são vinculados, né, ao comando partidário russo, e aqui no Brasil era muito similar. Continua sendo muito similar, ainda que tenha caído aquele governo. A lógica ainda existe. Agora, é importante se diferenciar porque, como tu bem mencionaste, Carlos, o Brasil ele tem fartos recursos que não podem ser desperdiçados diante de uma socialização da economia no modelo clássico. Fazer isso é tu transformar isso aqui num grande Sudão. Exatamente. Como previu o Paulo Francis lá em 97. E a Lava Jato, inclusive, através das várias denúncias que foram devidamente comprovadas, mostrou que este era o mecanismo de financiamento das ditaduras bananeiras bolivarianas aqui no nosso entorno. Era com recursos públicos, com recursos do contribuinte brasileiro. Se destinavam empréstimos para as empreiteiras fazerem obras nesse país. Então, por exemplo, foi construído um metrô em Caracas, que está pela metade, custou bilhões financiados por nós, se encontra lá em estado de penúria, porque não foi concluído. Foi construído um porto em Mariel, lá em Cuba, que é um porto gigantesco. E outras obras na República Dominicana, em Angola, em diversos outros países. Spoiler, então, tá tudo aí no episódio de 2014. Olha, estamos adiantando Do conteúdo, mas assistam lá que tem detalhes. Né? Sim. Esta mancomunação do capital com as decisões políticas, ela, obviamente, é o ambiente adequado para casos de corrupção. Até porque o único socialismo possível é o capitalismo dos apadrinhados do governo. Perfeito. É isso aí. Vamos passar adiante. Ciro Gomes chega, tá aí, a entrevista tá lá no site do G1. Eu acho que é importante assistir e depois... tirar suas próprias conclusões. Exato. Se você gostou dos nossos comentários a respeito, passar adiante, só assista a entrevista e depois veja os comentários lá no Brasil Paralelo. E hoje tem o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Qual que é a expectativa de vocês em relação à entrevista dele? Petri. Veja bem, Guilherme, eu considero o Bolsonaro como é que se chama? Um underdog, assim que se fala. Outsider também. Um outsider. Ele tem chances muito claras de sair vencedor, mas ele vai ter que... Ele tem uma parcela da população, digamos assim, que não gosta dele. Então ele tem que trabalhar muito na imagem dele para pegar essa parcela do eleitorado. Olha, vai ser um desafio. Eu quero ver. Pietro. Eu acredito que pode seguir o mesmo padrão, tanto da Globo News como da Roda Viva, com jornalistas sendo nada profissionais e sendo algo totalmente de picuinha, quase de ensino médio, eu diria, as perguntas. O que eu acho que o eleitor realmente quer é conhecer de forma verdadeira as propostas do candidato Jair Bolsonaro, realmente quer saber o que ele pensa a respeito de determinadas questões, sem, digamos assim, sem picuinhas, sem piadinhas, sem sentidos,
sem interpretações distorcidas ou forçação de barra, na linguagem bem popular, assim, que é realmente conhecer o que ele pensa a respeito de determinados pontos e determinados pontos do seu plano de governo que são interessantes para todo mundo. Então, o ambiente propício para, digamos assim, que seria o perfeito hoje no Jornal Nacional, seria uma entrevista sóbria, uma entrevista qualificada e que... Isso não quer dizer que seja uma entrevista fácil. Não, exatamente. Sobre os temas importantes. Exatamente. Contam. Existem muitos pontos de plano do candidato Jair Bolsonaro que tem uma gama de discussão gigantesca sobre eles, né? A gente até elencou alguns pontos aqui para a gente trazer e que são questões que precisam ser levantadas e, sobretudo, precisam ser discutidas também. Eu espero para a entrevista de hoje um tom tão incisivo quanto o de ontem, por parte dos jornalistas. Sim. Aliás, faz parte da tradição das entrevistas do Jornal Nacional exigirem muito daqueles que vão lá dar a sua contribuição para o debate público eleitoral. E eu prevejo, pelo que conheço do apresentador principal e editor-chefe, William Bonner, que não vá se falar de assuntos... Caiu de novo? Bom, estamos de volta, só para rememorar quem está nos acompanhando, que nós estamos falando aí sobre as entrevistas no Jornal Nacional dos candidatos à presidência da República. Na primeira parte, nós falamos sobre o Ciro Gomes, agora estávamos começando a falar sobre a participação de hoje do Jair Bolsonaro. Isso, e depois a gente vai fazer alguns comentários sobre o episódio de 94 do Teatro das Tesouras que vai ser lançado. E já respondendo uma pergunta aqui, quando a live estava caída, tinha um desenho de um vampiro e de um cara com charuto. Perguntaram quem era. O vampiro é o Temer e o cara com o charuto é o José Dirceu. São dois desenhos em cima que estão que estão na intro dos episódios. Pietra, só reforça aí como é que a pessoa faz para adquirir os nossos conteúdos exclusivos. Só acessar teatrodastesouras.com.br, que vai ter lá tanto a assinatura anual, que tem acesso a todos os conteúdos já produzidos pelo Brasil Paralelo, todos que a gente vai produzir, ou então pode adquirir também só o conteúdo do Teatro das Tesouras, que são aulas com professores que falam sobre teoria política, questão mais sócio e cultural das eleições de 89 e pela visão midiática também de como foram as corridas eleitorais. Muito bem, então tá aí, www.teatrodastesouras.com.br, lembrando que hoje tem o lançamento do segundo episódio, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Às 19 horas. Voltando só para Jair Bolsonaro, hoje no Jornal Nacional, estávamos aí falando sobre a abordagem dos jornalistas. Eu acho que, pelo padrão do William Bonner, não é para se esperar perguntas sobre assuntos que já foram tratados em outras entrevistas. Portanto, não acho que vá se falar de ditadura militar, eu não acho que vá se falar aí sobre a pauta da lacrosfera, né, que infelizmente polui o ambiente jornalístico. Eu espero que os assuntos sejam relacionados a plano de governo e às posições do deputado Jair Bolsonaro. Então é bem provável que se escutem ali questões relacionadas à economia, questões relacionadas a episódios controversos de posicionamentos anteriores do deputado e algo a mais, porque ontem foi assunto, questão ética, o episódio da assessora, a Val, certamente será mencionado. Certamente coisas que com certeza acredito que vão ser mencionadas e que até não são questões tão, digamos assim, tão explosivas, mas que como encobrem, enfim, essa questão da corrupção, acho que vão ser trazidas, como essa questão da suposta funcionária fantasma. Estamos de volta depois de mais uma queda. Isso é em virtude da internet oligopolizada, né? O serviço é uma porcaria e nós acabamos sofrendo com isso. E nós pedimos desculpas a vocês que estão acompanhando esta live agora aqui no canal do Brasil Paralelo. Então, volta às mesmas recomendações. Curta, compartilhe, se inscreva, né, para receber as notificações. E nós recebemos a informação de que um dos fatores que talvez estivesse interferindo na qualidade da transmissão era o chat. Então, nós desabilitamos o chat
E se vocês têm dúvidas, considerações sobre as nossas colocações, por favor, enviem na área de comentários que nós vamos ler todos os possíveis aqui durante a nossa conversa. Vamos voltar aqui para o Bolsonaro no Jornal Nacional. Esta semana que passou, bombou nas redes sociais a entrevista do Paulo Guedes, que é um importante economista brasileiro, formado em Chicago, e ele é o principal assessor econômico do Bolsonaro. E ele esteve participando na Globo News, do Central das Eleições, e ele tem um posicionamento que, para a média dos economistas brasileiros, é bastante liberal. Muitos críticos do Jair Bolsonaro afirmam que o posicionamento novo dele em relação à matéria, porque ele tinha antigamente um posicionamento estatista, diz que o posicionamento novo em relação à matéria é uma conversão para inglês ver. Aí eu coloco para vocês, não é consideração minha, mas coloco para vocês analisarem o que há de factual no posicionamento do Jair Bolsonaro e como é que vocês veem a relação dele com o Paulo Guedes. E vocês acham que isso vai ser explorado na entrevista de hoje? Carlos? Bom, eu acho que a gente só vai saber se é uma falsa conversão, uma verdadeira conversão, se ele for eleito e, enfim, puder tocar o plano de governo dele, né? Mas, de fato, tem alguns pontos que precisam ser levantados em relação ao Bolsonaro e liberalismo econômico, digamos assim. Primeiro é que ele tem um histórico de votações estatistas na Câmara de Deputados, né? Sobretudo em relação aos militares, né? Quando se trata de privilégios, enfim, ou recursos que são destinados a militares e famílias de militares. Eu também não tenho a informação exatamente específica do que se trataria, mas eu acredito que seja bem por aí. Mas ele escolheu um cara da economia dele, o Paulo Guedes. Ele é um liberal clássico, digamos assim, né? E ele disse que as posições econômicas dele são pautadas pela visão do Paulo Guedes. E ele, enfim, foi conversando também com setores empresariais e foi se convencendo de muitas, diz ele, de pautas liberais e de como que a economia deveria funcionar. E ele abraçou essa bandeira, desde então, desde o início da candidatura. Agora, digamos assim que os principais pontos em relação à dúvida do eleitorado em relação ao Bolsonaro, muito do eleitorado mais liberal, também ele vai ou não vai manter essas posições? Como é que ele vai cadenciar eventual discordância com o Paulo Guedes? Exatamente. O Paulo Guedes... A internet está impossível, nós estamos caindo o tempo inteiro, então nós não vamos ficar torrando vocês com uma conexão instável. Esperamos melhorar nas próximas, provendo aí, através do serviço de internet, uma qualidade melhor na transmissão. Então, nossas sinceras desculpas. Pietra, fala sobre o lançamento do Brasil Paralelo hoje, o segundo episódio da série O Teatro das Tesouras. O que nos aguarda aí para as 19 horas? Então, continuando essa retrospectiva das eleições, hoje vai ter, como tu bem falou, o episódio de 94. A eleição de 94, assim como a de 98, foi um pouco mais chata, foi um pouco mais apagada. Então, a gente buscou, o Petri também muito isso com a edição, fazer algo mais divertido, algo mais interessante de mostrar para vocês. Essa eleição, ela foi uma eleição que o FHC cresceu muito, e cresceu muito rápido, com o Plano Real. Então, vai Plano Real, vai falar sobre o Plano Real, um pouco sobre isso. Vai ter também a crise dos vices, a crise do ministro da Fazenda, e é nesse que o Ciro é ministro da Fazenda do PSDB. Então, às 19 horas, tem o episódio 2. Só uma perguntinha antes de encerrar. Petri, como é que faz para o Fernando Henrique se tornar, digamos assim, carismático para o público? Como assim? A Pietra disse que na edição tu fez as coisas ficarem mais divertidas, porque era uma edição mais chata. Não, porque... O Fernando Henrique não é uma pessoa assim, nossa, que engraçado que ele é. Não, eu acho ele engraçado. Ele tem um jeito meio bobo de falar que eu acho interessante. Queria dar um abraço nele. Nele no Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin parece ser um cara legal também. Geraldo Alckmin, José Serra dá um pouco de medo, assim. E o S. Neves? O S. Neves dá vontade de dar um rolê com ele. Tá bem. Não pode. Seriedade, que o pessoal não gosta de graça aqui. Pessoal, obrigado a todos. Desculpem realmente esses inconvenientes. Nós voltamos numa próxima live. Obrigado aí pela audiência de todos. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.
Tá, espero que o episódio... Ainda bem que o episódio já subiu. Já está programado para Sim. lançar. Show. Peraí, a câmera vai ficar em só com um stand pra poder fechar o Aqui é trabalho. Uma vez que estava terminando assim, a gravação do jornal, não sei o que e tal, daí a mulher foi levantando, não sabia que ainda estava ligada a câmera, ela saiu mostrando a bunda, assim, rebolando e tal. Foi pra É? todo mundo.